Paz do Senhor, irmãos. Estaremos hoje falando sobre entre você e a sua família na arca. E estaremos lendo apenas 2 versículos de Gênesis capítulo 7, versículo 1 e versículo 4, que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Nós vemos aqui então uma situação famosa, uma história muito famosa, que é a história da Arca de Noé. Muito entendida pelas crianças, através de escolinha bíblica dominical, e por muitas vezes despercebido por nós adultos. E a gente precisa de prestar atenção nas minúcias que o Senhor tem para cada um de nós. A família foi, é e sempre será um glorioso projeto de Deus. Sempre. Isso precisamos de colocar no centro da nossa atenção. O problema é que o pecado entrou na vida do homem e a sentença é pronunciada, a morte. Lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós já temos um problema, Sabemos que o salário do pecado é a morte, mas no próprio versículo já vem a solução chamada Jesus Cristo, que é a vida eterna para cada um de nós. É um dom gratuito, nós não merecemos, mas recebemos e devemos abraçar essa oportunidade com toda a nossa força. E é por isso que eu estou trazendo essa mensagem para vocês desta vez. Porém, Deus já preparando a destruição de toda a humanidade, de todo o planeta, com o dilúvio, onde não iria ter mais espaço para nada a não ser água, ele encontra um homem fiel e temente. Noé, lá em Gênesis, no capítulo 6, versículos 8 e versículo 9, diz assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Nessa história, irmãos, nós extraímos 3 lições sobre a graça e o amor de Deus para a família. 3 lições que nós iremos trabalhar sobre esse amor de Deus para cada um de nós. Nós vemos então que Deus já tinha um projeto maravilhoso chamado família, mas o pecado entrou no mundo. E aí Deus se prepara para destruir toda a humanidade, tudo o que havia na terra. E ele percebe que existia um homem e sua família, Noé, sua esposa, Sem, Cã e Jafé, que são seus filhos, e as suas respectivas esposas. E ele resolve cuidar dessa família e proteger essa família do dilúvio. Então ele diz para que essa família, para que Noé construa uma arca. E ele dá todas as formas, toda a estrutura, toda a arquitetura de como deveria ser feita essa arca. E a primeira lição que nós tiramos dessa mensagem é que Deus tem um plano salvífico para cada família. Todas as famílias Deus tem um plano de salvação. Tudo está preparado para a sua vida. Então aproveite, porque Deus já te oferece mais uma vez a oportunidade de salvação, oferece a oportunidade de salvação para toda a sua família. A ideia da arca partiu do próprio Deus, não foi de Noé. Não foi Noé que pensou em criar uma arca por causa do dilúvio. Foi Deus que pensou em criar uma arca por causa do dilúvio para que houvesse salvação. A arca significa salvação, graça, cuidado, preservação, continuidade. Sua família está dentro da arca? Comece a analisar nesse momento dessa mensagem. A sua família inteira está dentro da arca? Ou ainda há parentes que precisam ouvir falar de Jesus? Certamente existe um parente que você gostaria de que ele alcançasse a salvação e de que ele aceitasse Jesus. Então, com certeza, essa mensagem é para você, para que você esteja sempre e pronto para evangelizar e falar de Jesus Cristo para toda a sua casa, para toda a sua família. Esse barco que nós nos referimos hoje se chama Jesus. Essa arca que foi referida no Antigo Testamento em Gênesis, no capítulo 7, hoje se chama Jesus. Então o convite é: entre na arca você e toda a sua família. E a segunda lição que nós podemos retirar é: a porta vai ser fechada.
Segundo algumas suposições, Noé demorou até 100 anos para construir a arca. Mas o que mais importa é que durante todos esses 100 anos de construção, ele não parou de pregar, ele não parou de evangelizar, ele não parou de anunciar o juízo de Deus e a vontade perfeita de Deus, que por sua vez não foi ouvido. Nós estamos num momento de pandemia ainda, infelizmente, de quarentena, as pessoas estão com distanciamento social obrigatório, mas a pergunta é: estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus? Nós, como cristãos, ainda ouvimos a palavra de Deus? Porque a mensagem do Senhor, a igreja do Senhor tem que permanecer de pé diante dessa situação e dessa dificuldade. Mas nós estamos ouvindo, dando ouvido ao Senhor, dando ouvido à sua mensagem? Todas aquelas famílias, com exceção da de Noé, desperdiçaram suas vidas e suas chances de se salvarem. Eles alcançaram a derrota por mérito próprio e não podiam colocar culpa em ninguém. A porta foi fechada pelo próprio Deus. E quando Deus fecha uma porta, ninguém mais pode abrir. Quando Ele sela alguma coisa e Ele dá como solucionado, ninguém resolve mais. Então que a gente possa estar andando segundo a vontade de Deus. Não perca tempo, a porta vai se fechar entre você e a sua família na arca imediatamente. E terceira e última lição: fora da arca só há morte. Isso é uma certeza absoluta para todos. E a palavra do Senhor nos confere essa verdade. Porque não havia lugar seguro na terra. O planeta Terra estava pronto para ser inundado. Não haveria lugar nenhum aonde pudesse repousar os pés uma pessoa que estivesse fora da arca. Então, certamente, a morte alcançaria a todos que estivessem fora da arca. Fora da arca, fora de Jesus. Lembre-se, Jesus é a arca. E se você não está na arca, você não está em Jesus. E onde não há Jesus, só existe morte. E é morte eterna. Morte em todos os sentidos. Em João 3, versículo 18, diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Presta bastante atenção no que esse versículo está dizendo. Quem não crê em Jesus Cristo já está condenado. O mundo tem oferecido propostas para a gente dizendo que a salvação é prática, fácil e que é só você ser uma pessoa boazinha que está tudo resolvido. Mas não é assim que funciona. Quem não crê em Jesus Cristo já está condenado. Mas quem crê não é condenado. Então, de certa forma, nós temos uma solução, um direito de escolha agora nesse momento. Você quer alcançar a salvação? Certamente que sim. Então aceite Jesus e entre na arca para a sua proteção e para a proteção da sua família. Deus nos dá a opção: vida ou morte, bênção ou maldição, Jesus ou o mundo. E nesse momento de quarentena, do qual as igrejas estão fechadas, a humanidade, o cristianismo, o povo de Deus tem se distanciado da verdade. Eu tenho sentido falta de muitos cristãos da igreja, da presença no WhatsApp, na participação das conversas. Onde você está nesse momento? Tome muito cuidado para que você não caia na tentação de ir para o mundo e se acostumar com essa distância. Nós somos família, precisamos todos estar no mesmo barco, precisamos estar na mesma arca, precisamos todos estar em Jesus Cristo. Deus ama a sua família tanto que enviou o seu próprio Filho para salvá-la. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário, porém, que você e sua família entrem na arca, entrem em Jesus, para que vocês possam ter essa vida eterna. E Ele te convida nessa noite, Ele convida toda a sua família para entrar na arca. E mediante essa verdade, eu estarei orando, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, e em seguida estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor Deus, meu Pai, nesse momento tão importante de nossas vidas, que é a adoração do Senhor,
esse momento do qual nós oramos para o Senhor, eu venho pedir para que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que estejam vendo e ouvindo essa mensagem, que possam estar recebendo a promessa do Senhor sobre as suas vidas e que possam atentar sobre a realidade que passamos, da responsabilidade que temos e da escolha que precisamos fazer. Vida ou morte, Jesus ou mundo. Senhor Deus, que possamos todos receber das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas e que possamos alcançar a Tua graça através das Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações que provém do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e estão prontos para entrar na arca. Todos dizem amém. Deus os abençoe.